Depois de quase 400 episódios, o meu áudio ficou corrompido. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 17 de abril de 2026 até o dia 24 de abril de 2026. Nessa semana, morre Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial aos 68 anos. NBA, o Wembanyama faz história e é eleito defensor do ano com 100% dos votos. Kim Kataguiri defende escala 6x1. Trabalhador vai enxergar que foi enganado. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de viagens, de correrias, de boas ações, de grandes surpresas, de grandes doenças, de assistir coisas que eram desconhecidas até então, mas não tão desconhecidas, né? Mas só para quem não estava assistindo ainda, para leituras, para ficar de molho, para trabalhar, para fazer o de sempre e deixar de fazer também algumas coisas, mas vamos falar disso daqui a pouquinho porque, né, tem todo um ritual protocolar aqui no programa. Tá certo, cara. Então eu vou fazer as honras aqui e já vou pedir pra você, cara, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana aí, puxando do pós-gravação, né? No fim de semana, Gabi e eu fomos para Maringá, fomos no sábado e voltamos no domingo. Acabamos que nem tínhamos avisado, né, pra amigos meus e tal, pra tentar encontrar alguém, porque a gente acabou decidindo, né, meio em cima da hora, assim, né, quase já no dia da viagem, porque como eu tinha relatado, né, a Gabi tava se recuperando, né, do episódio dela no hospital lá, e aí, pra também não chegar falando em cima da hora com algum amigo, assim, já, o pessoal poderia já ter outros planos, né, então a gente achamos que não ia ser muito agradável, né, alguém ter que mudar planos em cima da hora por algum convite nosso, e ficamos só nós, assim. Fomos numa sorveteria, fomos, né, comer um dogão tradicional lá de Maringá, e é isso, né. Aí no sábado, e daí vai acabar se relacionando com o motivo da minha reflexão, que no sábado à noite, tinha ido tomar banho e tal, né? Aí eu notei que eu tava com duas áreas, né, vermelhas, com um pouco de sensibilidade aqui. Uma na região das costelas e uma no meio das costas, assim. E beleza, né? Notei isso e eu já tenho uns probleminhas de pele. Pensei, seria só mais um lugar pra prestar atenção, né? E, ok, guardei na minha caixinha de observações mentais. Faz no domingo, né, a gente vai, acorda, almoça, toca a viagem aqui pra Guarapuava, chegamos, e aí toma o banho, né, depois de chegar, e aquelas duas mesmas regiões ali estavam ainda mais sensíveis e começando a sair umas bolinhas. E aí eu falei, isso aqui tá estranho, não é igual aos meus outros probleminhas de pele que eu já tenho aqui, né, na minha caixinha de coisas que eu já conheço. Então isso daí ficou na minha cabeça. Passaram-se, sei lá, algumas poucas horas. Eu falei, esse negócio aqui não tá normal. Eu acho que é uma outra coisa que vai ao motivo da minha reflexão. Eu vou falar daqui a pouco o que é. Fui no hospital e, dito e feito, confirmado. Tá. Nisso, então, eu decorre a semana, né? Isso era no domingo à noite. Comecei esse tratamento todo e a sorte é que segunda e terça, né, era feriado e o recesso, né, por causa de Tiradentes. Então eu já fiquei de molho e segunda e terça eram dias que eu tenho aula. Na quarta-feira é um dia que eu também tenho aula, né, vou pra Shoppingzinho. Só que daí, aqui na Unicentro tem um negócio que, se não me engano, 20% das aulas o professor pode deixar atividade direcionada. Então, trabalhar no EAD, né? Aí eu peguei, gastei um pouquinho dessa minha carga, né, de atividades nessa semana e passei a semana de molho aí me cuidando. Nesse decorrer aí do tempo, acabei que como eu fiquei de molho, não fui pra academia, não fiz nada muito, sei lá, exigente assim pro corpo, porque, né, precisava que me recuperar. Em função disso daí eu fiquei só lendo, né, trabalhando aqui com correções, né, de alunos. Terminei de ler o livro da Revolução Coreana, que eu tinha ganhado no sorteio do João Carvalho em 2023. E aí eu terminei essa semana. Comecei a ler um outro livro do Eduardo Moreira, o É Só um Jogo. Com a Gabi nós começamos a assistir, né, Ted Lasso. Já vimos a primeira temporada inteira e começamos a segunda. Acho que vimos 2 episódios da segunda temporada, salvo engano. E o apartamento, né, tô
A gente está ainda só aguardando aqui liberações da Caixa para assinar contrato, coisa do tipo. Então vai ser meio que isso a minha semana, porque agora estamos aqui gravando na sexta-noite e eu ainda estou em tratamento da doença que eu só vou contar daqui a pouco. Que doença é essa? Que reflexão que eu tiro? Porque antes eu preciso que Evandro Xoxin conte pra gente como foi essa semana, por gentileza. Muito bem, cara, vamos lá. A minha semana foi um pouco corrida, teve muitos eventos assim, e eu vou relatar, acho que de uma forma um pouco mais acelerada. Vamos lá. Começando cronologicamente, no sábado, eu e a Tati, a gente foi viajar para o Paraguai, né? A gente foi até Foz do Iguaçu para fazer algumas comprichas, né? Fomos eu, ela, a sócia e o marido da sócia, né? Fomos nós 4 num carro só, quem estava dirigindo era eu. E aí fomos alegria e tranquilidade, saímos daqui, era umas 7 e pouco da manhã, chegamos lá umas 9 e pouquinho, e aí já fomos fazer as correrias, né? Primeiro a gente foi olhar um celular que ela queria comprar, eu tinha várias coisas em mente, né? Que era um Switch 2, que era um tablet, que era uma rede, alguns roteadores de rede mesh, né? Porque aqui em casa o sinal, principalmente quando a gente ia gravar, era um caos, cara, ficava super instável, né? Agora ele tá fluindo gostosinho, tô com um dos roteadores aqui basicamente do lado do computador, então assim, tô tranquilo, tô sossegado, tô suave, não tem mais oscilação de internet. Aí a gente ficou fazendo compras ali, a gente conseguiu comprar tudo mais ou menos, era 1h30 por aí, quase 2 horas, e eu aproveitei e fui fazer a compra de um pãozinho para uma amiga minha e tal, que ela pediu, que era um doce de infância, blá, blá, blá. E aí beleza. E aí eu fui até essa padaria que ela tinha indicado, onde é que era, blá blá blá, qual tipo de pãozinho que era. E aí eu vou fazer minha reflexão sobre isso, porque depois de ter comprado o pãozinho, a gente acabou indo num restaurante, mas toda a história eu vou contar na reflexão. Acabou que a gente almoçou, fomos passear no shopping daí, né, só ver coisa e tal, comprar umas quinquilharia, nada demais. Saímos lá de Foz, era umas 4 e pouco. Chegamos aqui em Cascavel, era perto das 6 horas. E aí deixei, né, o casal lá em casa. E eu e a Tati, a gente voltou pra nossa casinha aqui. Foi corrido e a gente já começou a se preparar pro aniversário da minha sogra, né? A minha sogra fez aniversário no sábado, né? Mesmo dia que a gente tinha ido pro Paraguai. Então a gente já começou a se preparar para se arrumar para ir pro restaurante. Fomos até lá, jantamos, meus pais também foram, meu sogro, minha cunhada. A gente comeu bastante lá, nossa, enchia a pança, tava gostoso demais. A gente foi num restaurante árabe, né? Então uma comida típica que eu e a Tati a gente ama muito. E aí após isso, retornamos para casa e fomos dormir. Domingo a gente foi almoçar na casa do meu sogro, porque tinha um parente, que foi um parente, inclusive, que a gente encontrou no Paraguai lá. Ele tinha ido passear no Paraguai só para ver valores e para levar a namorada, que nunca tinha ido. E aí meio que, né, o meu sogro até falou assim, vocês podem se combinar de se encontrar. Daí tipo, a gente ficou tipo, não vamos se encontrar, por quê, né? Tipo, a gente só vai fazer compras e tal, né? A gente quer acelerar. E aí, ainda mais tipo no Paraguai, pré-feriado, assim, né? A gente imaginou que ia estar cheio, falou, a gente nunca vai se ver. E a gente se encontrou no estacionamento, assim. A gente estacionou no mesmo estacionamento para atravessar a ponte a pé ali, foi bem, bem engraçado. Aí almoçamos, voltamos para casa, assistimos filme, terminamos os 4 filmes da saga Extermínio, né? Ou 28 Days Later, 28 Years Later, enfim, Extermínio em português para facilitar minha vida aqui. Aí a gente trabalhou segunda-feira, normal e tal, correria. Terça-feira foi o feriado. E também foi aniversário do meu sogro, né? Ele fez aniversário ali em março, no dia 21, sempre em Tiradentes. E aí a gente fez aqui um almoço para ele, né? A gente fez um risoto de peras com gorgonzola e um medalhão de filé mignon ali. Ficou bem da hora, assim, bem gostoso, muito bom.
arrasamos. E aí a gente começou a fazer as correrias para preparar o nosso itinerário para o Japão. Eu e a Tati, a gente vai viajar para o Japão, não lembro se eu tinha comentado isso no podcast, mas a gente está se preparando para ir visitar o Japão e tal. A gente comprou passagem, mas está uma correria, uma confusão porque a gente não reservou nada, então estamos vendo a questão de hotel e etc, tudo por agora, assim. Aí, além disso, a semana foi uma semana corrida de trabalho e tal. Eu aproveitei todo o tempo que eu conseguia para jogar videogame, né? Porque agora eu tô com o Switch 2, já comprei... eu acabei até comprando uma coisinha a mais, que foi o jogo Pocopia, né? Que era o jogo que tá sendo super comentado no momento aí, que tá com ótimas críticas e tal. E que eu assino embaixo, que é basicamente um Harvest Moon ou um Stardew Valley, só que com Pokémon, né? Enquanto nesses jogos de fazenda e tal, você tem que, né, criar um laço e tal com os personagens que vivem ali na aldeia, na fazenda, etc. Aqui você faz favor pro Bulbasaur, você faz favor pro Charmander, você fica conversando com todos os Pokémon, então... E tem uma história muito interessante, assim, por trás. Cara, eu achei um dos jogos, assim... realmente de Pokémon que se superou, assim. É esse gráfico mais simples, né? Meio Minecraft das ideias, assim. Mas a história, o envolvimento. E pra quem gosta de Pokémon, né? Tem esse apego de, vou fazer um favor pro Bulbasaur. O Bulbasaur tá me pedindo isso? Do caralho. Então, até quem sabe aí nas recomendações eu falei um pouco mais sobre esse jogo. Na sessão mais. Vamos ver se vai ter ou não, né? E acho que é isso. Tudo que eu tenho pra dizer agora é sobre a minha reflexão, porém não é meu momento. A gente sabe que a ordem aqui é você, amigos Bole, fazer a sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, então vamos lá. O que é a minha reflexão? O que é essa doença que eu deixei no ar aí no começo do episódio? Deixei no ar, mas cuidado, amigo ouvinte. Leproso. Deixei no ar, cuidado, amigo ouvinte, porque é contagioso, porque é herpes zoster. Que herpes zoster é a reativação do vírus da catapora. Que se o amigo ouvinte acompanha bem os nossos programinhas, sabe que eu tive catapora em 2020. Já tínhamos aqui o programa, então tem relato disso há pouco tempo, né? E a herpes zoster, pelo que eu pesquisei, ela é mais comum, né, em pessoas mais velhas, né, 50, 60 anos em diante, começa a ficar mais provável, e eu acabei caindo na exceção, infelizmente. E aí, o que eu tô tirando de reflexão disso, né, porque a herpes zoster, que nem eu falei, é uma coisa que seria um tanto improvável de acontecer agora comigo, e vendo, né, aquelas áreas, né, de sensibilidade, né, no meu tronco, né, perto das costelas e nas costas, eu me toquei, me liguei disso, sei lá que conexões que minha cabeça biruta fez, mas acabou que, de fato eu suspeitei que era isso, fui ali no pronto-socorro e, de fato, né, a médica bateu o olho e falou, é isso, já passou os antivirais, passou os outros remédios ali pra começar o tratamento, e graças a isso a progressão da doença foi bem mais controlada. O que eu tinha visto de vídeos, né, do Drauzio Varela, das meninas lá do Nunca Vi um Cientista, falavam que era uma dor muito forte, é um negócio terrível, que pra mim não foi grandes coisas não, assim, bem tranquilo, dormi bem, né, todos os dias, durante os próprios dias aqui eu trabalhei, né, aqui no computador normal, então, sabe, foi bem tolerável. E a partir disso, né, a partir de ter conectado esses pontos e de ter conseguido fazer esse diagnóstico rápido ali, ter começado o tratamento, que daí as coisas caminharam mais tranquilas pra mim. E aí o que eu tô tirando de reflexão de tudo isso é que a gente nunca sabe quando o acúmulo de conhecimentos inúteis vai acabar surgindo uma coisa útil disso daí, né? Porque eu me diagnostiquei corretamente e graças a isso teve todo esse cenário um pouco mais favorável para mim. Então nós que somos, né, curiosos aí, a gente fica consumindo um monte de besterol, de coisa nada a ver, olhando curiosidades, vendo coisa aí de, né, sei lá, que pode servir pra gente algum dia, se vai servir pra gente, se vai ser útil, se não vai. Esses vários pequenos acúmulos aí acabaram que me ajudaram a ter uma semana um pouco mais tranquila do que ela poderia ter sido. Então, né, pontos positivos aí para os conhecimentos inúteis, e é isso. Relato aqui, infelizmente, mais uma ativação aí do vírus da catapora. O cara foi atacado pelo vírus da catapora, que é uma doença de criança, né? Todo mundo sabe que você passou
Você passou dos 12, você não pode pegar mais catapora, né? Então, assim, que pena, né? Eu sinto muito aí. Mas que bom que o conhecimento inútil serviu de alguma coisa. Engraçado o quanto... conhecimento inútil não, né? Mas esse conhecimento aleatório serve, né? Pra coisas simples. Inclusive, até estava assistindo um vídeo do Nunca Vi um Cientista falando sobre os ovos. E aí eu fiquei chocado, inclusive, com perdão da expressão, né, chocado, com o fato de que quando aquele ovo que você coloca pra cozinhar, o ovo cozido lá, ele fica com aquela bundinha embaixo, é porque quer dizer que aquele ovo está velho. Eu fiquei, caralho, porque daí entra ar ali e tal, e quanto mais ar entra, mais quebra as membranas de proteção ali da clara, da gema e tal. E fiquei chocado. Muito bom conhecimento, né, cara? É uma parada aí que vale a pena, independente de qual seja, né? Então, vamos lá, cara. Minha reflexão vai ser, então, para continuar aquela história, né? Era 2h da tarde, quase. Eu, a Tati, a Kézia e o Matheus, né? Que estávamos no Paraguai. A gente foi até uma padaria, porque a pedido da minha amiga Jenny... ela queria ela é chinesa, né? Ela tem origem chinesa e tal, e ela tem uns doces favoritos dela lá da China, e aqui em Cascavel, na verdade, é muito difícil de encontrar, mas tem essa padaria lá no Paraguai que vende, né? Um pãozinho e tal, lá, um pão de melão, alguma coisa assim. E aí a gente foi lá comprar e tal. Depois que a gente comprou, a gente pensou, agora vamos almoçar. E é engraçado porque a gente entrou numa parte ali no Paraguai que eu nunca tinha ido, que era uma parte bem chinesa, assim, né? Então, os bancos, os restaurantes, até as pessoas que frequentavam, todas falando mandarim, pessoas com a estética, o estereótipo corporal chinês, assim, né? Os olhos puxados e tal. Muitas delas falando. Então, assim, foi uma experiência, assim. Parecia que era outro mundo. Não parecia mais o Paraguai, sabe? Parecia outra coisa. E aí, eu fiquei fazendo as compras ali dos pãezinhos e tal pra Jenny. E aí os outros 3, né, a Tati, a sócia e o marido ficaram conversando com o dono da padaria ali, que ele tava, né, ele foi super simpático e tal, super solícito para fazer o atendimento. E aí ele recomendou um restaurante, ele falou, vocês estão com fome, tem um restaurante aqui, não sei o que, não sei o que. Eu não tinha ouvido isso, né? Daí depois a gente saiu e tal, e aí ele falou, esse restaurante foi que ele recomendou. Daí tipo, mas parece caro. Eu falei, gente, se ele recomendou, vamos lá, se não valer a pena a gente só vai embora, né? Tipo, a gente olha o buffet, se o buffet tiver caro, se a gente olha o cardápio, se o cardápio tiver caro, também a gente vai embora, não tem problema. E, cara, foi uma das maiores não. Então foi uma das melhores experiências gastronômicas que eu tive, propriamente de comida chinesa, assim, cara. Tava muito bom. Claro que tem o tempero da fome e tal, mas assim, cara, eu tava cheio, né? Eu já tinha comido o suficiente e eu ainda tava comendo mais, assim, só pra poder saborizar mesmo, pra poder sentir o sabor daquela comida. Fica até a recomendação aí, o nome do restaurante, mesmo não tendo sessão mais por enquanto, o nome do restaurante é Lucky. Então se você estiver ali nas proximidades da fronteira entre o Paraguai e o Brasil pela região de Foz, você pode passar no Lucky, que, cara, foi uma porção muito generosa, assim. O garçom tinha recomendado, falou, dá para 2 pessoas e tal, mas claramente daria para 3, assim. Se a gente tivesse em 3, a gente tivesse pedido só uma porção, teria com certeza dado. A gente gastou muito pouco, deu pro casal, né, para nós 4, no caso, deu um valor de R$141, então assim, foi muito, muito, muito barato. Isso que com os refrigerantes também, né, então assim, foi o almoço e o refrigerante. Então fica aí a recomendação também, e fica a minha reflexão de fazer uma boa ação, né. Às vezes, quando você faz uma boa ação, você acaba sendo recompensado. Que foi esse caso. Eu nem tava esperando nada disso, mas eu falei, é a Jenny e tal, né, a gente é amigo, o aniversário dela foi recente também, porque a gente jogou vôlei com ela, inclusive, na sexta-feira, né, e aí, só por um amigo, assim, você faz as coisas, né, e aí foi nessa intenção, e acabou que, graças a esse pedido e a essa boa ação que, teoricamente, fui fazer, acabou que a gente encontrou e teve uma experiência gastronômica maravilhosa.
Então, isso é minha reflexão. Aconteceu aqui, amigo ouvinte. Depois de quase 400 episódios, o meu áudio ficou corrompido. Então eu não tenho encerramento das minhas falas. E para não ficar um negócio tão desconexo aí, o Xoxinho falando sozinho sem a minha interação, fiquem agora com um encerramento genérico que eu vou roubar de outro episódio. Então foi mal aí. Esse episódio agora ficou como um Lost Media. Ninguém sabe como é que acontece o encerramento. Então é isso. Falou, valeu. Até semana que vem. Bora então para os recadinhos? Bora pros recadinhos. Então bora lá, se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com, repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, você tem uma aba, uma opção de comentar diretamente no Spotify, no episódio que você está escutando. Então você pode deixar um recado ali que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!